Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo, e hoje vamos bater um papinho sobre a questão do sexo, né? E o que é que se entende, né, pela definição, né, daquilo que é sexo, né? Segundo o dicionário, né, Aulete, o sexo é o ato ou prática sexual, né? Então, o primeiro aspecto que eu gostaria de falar, né, sobre sexo é do paradoxo, né, do sexo nas religiões, né? Por exemplo, né, na tradição cristã, né, existe uma ênfase muito forte em dizer que o sexo fora do casamento e sem fins reprodutivos é considerado pecado, né? E o problema básico dessa visão, eu acho que é o homem, né? Que ele carrega uma relação muito grande com a sua porção animal, né? No sentido de carregar, né, os resquícios do instinto animal, né? De, basicamente o instinto animal de poligâmico, né? Para animais, né, não existe essa de fidelidade, né? O sexo ocorre de maneira livre, né? Daí a ideia, né, da expressão, né, fazer sexo como macaquinhos, né? Eu diria que em função dessa pressão biológica, né, na mente do ser humano, isso fez com que houvesse muito sexo, né? Levando as pessoas, no início da humanidade, né, a preferirem esses arranjos, né, poligâmicos, né, que todo mundo podia transar com todo mundo, né? Mas com a civilização, né, surgiram outros interesses, né? Mais especificamente a questão da ideia de sucessão, né? Porque todos tinham certeza de quem era a mãe, né, de alguém, mas o pai normalmente não, né? Nessa época não existia teste de DNA, estava longe disso, né? Mas retomemos, né, essa questão do instinto, né, por um instante, né? Com a proibição do sexo fora do casamento, né, a igreja transformou, né, uma conduta que era da natureza do homem em um pecado, né, que essencialmente tornava as igrejas mais cheias, né, para que um padre oferecesse o perdão divino às pessoas, né. Agora, na tradição hindu, né, as coisas aconteceram de uma forma um pouco diferente, né. Não havia essa visão, né, de que o sexo era pecado, né. E o sexo pelo hindu era considerado algo sagrado, né. Se não era pecado, não fazia sentido pedir perdão. Muito embora, né, não houvesse as largas filas, né, nos templos hindus, o que a gente viu acontecer na história, né, em que basicamente ter o sexo como sagrado geralmente aumentava, né, o nível de responsabilidade das pessoas perante o ato sexual, né. Mais dificilmente, né, uma pessoa hindu ela se rendia, né, a esses impulsos sexuais, né, porque se o sexo era sagrado, né, e o corpo era o templo da pessoa, né, fazia todo sentido ver com quem ela realmente iria consumar, né, ter a relação sexual, né. Na prática, então, o que essa segunda visão gerou, né? Gerou que normalmente a pessoa fica mais comprometida, né, com a ideia do sexo dentro do casamento, mesmo que não seja enfatizada, né, a questão do pecado, né. Então, gostaria agora de falar, né, os principais tipos de sexo, né. O primeiro seria o sexo imaginário, que seria basicamente a masturbação, né, solitária, e também masturbação em conjunto também, né. Um faz a masturbação no outro. Tem também a questão do sexo genital, né, que basicamente é o pênis e a vagina, né. Temos o sexo anal, né, que é basicamente o arranjo pênis-ânus. E temos o sexo oral, né, que é o pênis e a boca, ou a vagina e a boca, né. E eu gostaria de trazer uma informação, né, que eu considero bastante relevante a respeito do sexo anal, né. Seria uma palestra da doutora Anete Guimarães, né, falando sobre a questão do sexo anal, né. E essa palestra está disponível aí no YouTube. Se você nunca ouviu falar nisso, taca aí no YouTube, doutora Anete Guimarães, sexo anal, né. Ela diz, né, na palestra dela que basicamente todas as revistas falam, né, que o sexo anal é uma coisa ótima, que todos deveriam experimentar, né. E ela questiona isso porque ela fala que essa modalidade de sexo, né, o sexo anal no caso, ela pode trazer uma série de riscos, né, para a sua saúde física, né. Então, a ideia é que a pessoa, né, ao gerar um atrito muito grande, né, entre o pênis e o ânus,
sempre ocorrem microlesões na área do reto, né? Por dentro, né? do ânus, né? E isso faz com que as bactérias que estão lá, né? Presentes, né? no nosso intestino, né? Elas caiam na corrente sanguínea e isso geralmente vai direto para o coração e isso torna, né, a pessoa muito mais propensa, né, a ter endocardite bacteriana, né? A fisiologia do ânus ela foi feita, né, para criar atrito, né, ao contrário da vagina que gera lubrificação, né? E a gente tem um dado estatístico bastante interessante, né, que a insuficiência cardíaca em homossexuais mais idosos, né, é de 68%, né, ao passo que na população em geral é de 8%, né? Isso porque justamente o sexo anal é quase que a única prática, né, desses homossexuais, né? Também existe também outros problemas, né? A incidência de câncer retal, né, na população é de 3 a 4%, né? Em homossexuais ela chega a 32%, né? E além desse problema, né, para a mulher, né, ao contrário do homem, né, a mulher não sente nenhum prazer propriamente dito com o sexo anal, mas apenas uma enorme dor, né? Sobretudo se o homem não coloca, né, anestésicos e lubrificantes para que essa dor seja contida, né? No homem, o sexo anal realmente pode trazer prazer, né? Mas por conta mais das lesões frequentes na próstata, né? E novamente, a incidência de câncer de próstata na população geral é de entre 18% e 20%, ao passo que homossexuais é de 68%. Se você se interessou, né, em conhecer essa explicação, procure a explicação completa, né, no YouTube. Taca aí, doutora Anete Guimarães, sexo anal, né? Então, prosseguimos, né? Vamos falar sobre uma questão espinhosa, né, que é a questão, né, da infibulação e a circuncisão feminina e masculina, né? E, sobretudo na modernidade, né, eu acho bastante problemático a ideia de manter o costume, né, da mutilação da genitália, né, de crianças e bebês, né? O islamismo, ele normalmente, né, adota a circuncisão feminina em que o clitóris é mutilado, né? E ao passo que o judaísmo normalmente mutila, né, retira o prepúcio do pênis, né? E no mundo islâmico, às vezes também ocorre também, né, do homem, né, também ter seu prepúcio mutilado, né? E existe quem diga, né, que a circuncisão masculina ajuda a prevenir doenças, né? Mas hoje a ciência não costuma validar essa possibilidade, né? Há quem diga, né, que esse procedimento reduz a sensibilidade do ato sexual, né? O prazer no ato sexual. E também a circuncisão também pode estar ligada, né, com a falta de desejo sexual e às vezes até dor nas relações, né? E além disso, pode ser, né, um trauma em função de boa parte desses procedimentos, né, não serem realizados com anestesia, né? E no curto prazo pode ocorrer também, né, a depender de como é feito o procedimento, infecções em vários níveis que podem desencadear até a morte e por asepsia, né, que a asepsia é a contaminação, né, do ferido, né, por bactérias, né, do próprio local, né, que contaminaria, né, o organismo da pessoa, né, no local onde foi ferido, né. E ainda, né, na mulher, né, isso costuma dar um monte de problemas, né, no parto, né, da pessoa, da mulher, né. Então, gostaria de abordar um tema também um pouco delicado, né, que é a questão da pornografia nas sociedades atuais, né. E eu diria que não há, né, como negar que a pornografia ela faz parte da vida da maior parte, né, se não 99%, né, dos adolescentes na modernidade, né. Eu diria que se a pornografia, por um lado, ela pode servir, né, como muleta, né, para carências sexuais, de outro lado, ela meio que banaliza a questão do sexo, né? Se você tiver interesse em aprofundar essa questão da pornografia, existe um livro bastante interessante, né, da Pamela Paul, que trata dessas questões, e em seu livro, né, o título chama Pornificados, né,
é um livro que traz à tona, né, vários problemas que vêm junto com a pornografia, né? Um dos problemas da pornografia é que uma foto ou um vídeo nunca rejeitam a pessoa, né? E isso termina fazendo com que a pessoa não lide bem com a rejeição no mundo real, né? Um outro problema é que a pessoa, né, se dessensibilizar e querer coisas progressivamente mais pesadas, né, para poder se excitar, né? Um outro problema, né, significa que muitas vezes o pornô, né, pode acomodar a pessoa a ponto dela não buscar mais relacionamentos reais, né? E há vários outros problemas, né? Eu diria que fazer, né, discursos de apologia, né, de que a pornografia é imoral não tem muito sentido, né, no mundo moderno, né? Se a gente fosse argumentar, né, que é moralmente questionável, né, a pornografia e a retratação do sexo, né, através da arte, e esse mesmo argumento também serviria para condenar qualquer retratação de outra dimensão humana no campo da arte, né? Pense o quanto nossos adolescentes, né, são expostos a filmes de guerra e violência, né? Seria isso também imoral, né? O que seria mais imoral, né? E eu diria que se a pornografia, em algum sentido, já começou de alguma forma a te incomodar, recomendo fortemente a leitura, né, desse livro, né, que é uma verdadeira reflexão sobre essa questão, né? Essa questão social importante que na modernidade, que é a pornografia, né? E chegamos a um ponto polêmico, né, que é a questão do celibato, né? O celibato é meio que o forçar institucional de uma pessoa não realizar sexo, né? E eu diria que a pessoa ser forçada, né, ao celibato, ou seja, não fazer, né, o sexo por motivos exteriores, né? Geralmente isso não costuma ser uma boa opção, né? E celibato, né, por exemplo, é quando uma pessoa não pode fazer sexo, né, como requisito, né, para poder fazer parte de uma ordem religiosa, né? Eu diria que o celibato forçado, né, pelas circunstâncias, ela pode levar, de certa forma, à obsessão pelo ato sexual, né? Seria mais ou menos como colocar um pedaço de chocolate na frente de uma pessoa viciada em chocolate e dessa forma a pessoa só fica pensando, né, naquilo, né? E existe uma técnica, né, vinda da neurociência, né? Vocês podem procurar essa técnica no canal Zona de Progresso, sob o título Neurocientista Revela Técnica Poderosa, né? Essa técnica ela foi usada para tentar tratar, né, pessoas viciadas em cigarro e basicamente, né, a técnica pegava a pessoa que era viciada, né, e aí dava um cigarro, mas não autorizava a pessoa a ligar o cigarro, né? Aí diziam para esperar, aguenta aí 4 minutos. Aí o cara aguentava 4 minutos. Aí depois ele dizia, não, agora você pode cheirar o cigarro, mas não pode ligar. Aí esperava mais 4 minutos. Agora você pode colocar na boca, mas não pode acender. Aí esperava mais 4 minutos. E assim sucessivamente, sendo que nunca, de 4 em 4 minutos, a pessoa recebia uma instrução e nunca era deixada a pessoa ligar o cigarro, né? E aí a ideia é que as pessoas então aprendiam, né, que muitas vezes era só esperar, né, aquele impulso de fumar, né, que frequentemente a vontade de ir embora, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, acha que está viciada, né, em sexo, masturbação, por exemplo, né, ela pode fazer uma tentativa similar a essa, né? Se, contudo, a pessoa acha que, de alguma forma, ela está viciada em sexo, né, e ela se autodesafia a passar, né, um período sem fazer sexo ou se masturbar, né, isso pode ajudar ela, né, a dominar melhor a questão do processo sexual, né? A cada dia que passa, né, que uma pessoa não se masturba nem faz sexo, né, a pessoa pode assistir, né, o tesão vir e ir embora sozinho, né, e aprendendo, né, a superar melhor, né, o processo do vício e a dependência do sexo, né. Eu tive colega que ele dizia, pô, Guilherme, dá uma dica aí que eu me desgraço aqui 9 vezes por dia, o cara se masturbava 9 vezes por dia. Então, isso já pode ser considerado de uma certa forma um vício, né? Uma dependência do sexo. Então, a ideia, então, para tentar dominar melhor essa questão, é justamente essa técnica trazida pela neurociência, né? Que
funcionou com cigarro e chocolate, e talvez funcione também. É, quando a pessoa, ela mesma, ela se policia no sentido de tentar dominar, né, o processo. E quando o motivo é um motivo desse, né, de vício, de tentar superar vício, ou motivo interior, né, eu diria que não fazer sexo tem uma motivação saudável, né? E um bom motivo sempre será um motivo interior e não uma imposição ou circunstância exterior, né? Como eu falei no caso do celibato religioso, né? E você tem também agora a questão da carência, né? Então eu diria que a ideia, né, de se virar sozinho, né, possibilidade, né, de achar alguém que você considera à altura, né, de ter um relacionamento com você, para que você se relacione, né, sexualmente com uma pessoa, não costuma ser uma má ideia, né? A ideia de autonomia sexual, né, o se bastar por si só, pode ajudar a gente a não entrar em relacionamentos que são uma roubada, né? É quando a pessoa quer ter um parceiro para somar, né, e não para sair do negativo, né? Como faz uma pessoa que é extremamente carente, né? E temos a questão agora da virgindade, né? Essa questão não é uma questão polêmica, né? Porque muitas religiões, né, elas têm a virgindade como virtude, né? E eu acho que a virgindade é mais uma condição do que uma virtude, né? E essa visão normalmente decorre da visão do sexo como um pecado, né? Por contradição, né? Mas mesmo que na hipótese do sexo ser pecado, né? O não ter feito sexo, né, não torna uma pessoa necessariamente alguém virtuoso ou virtuosa, né? Acredito que seria mais algo neutro, né? Seria algo no meio. Então, se fazer sexo for pecado, né, não te torna automaticamente não fazer sexo uma pessoa virtuosa. Para mim, né, a virtude vai muito além do sexo, né? Se uma pessoa não fez sexo e age de uma forma mesquinha, o fato de não ter feito sexo não significa nada, né? Absolutamente nada. Isso porque, né, a fraternidade é uma virtude e a mesquinhez um defeito. Ao passo que o não fazer sexo, nada a ver, né? E dicas para jovens, né, sobre a questão do sexo, né? Então a ideia, né, é que se você achar que não está minimamente preparada, né, para ter filhos, você deveria adiar um pouco, né, o início de sua vida sexual, né? Uma camisinha sempre pode estourar, né, ou não funcionar como esperado, né? Uma outra ideia, né, é a ideia de fazer uso da masturbação mesmo para não se arriscar tanto assim, né? Para não ser forçado, por exemplo, a ter que se virar e ter que trabalhar para sustentar um filho antes de completar o fim da idade escolar, né? E eu gostaria, né, de dar outra dica, né, para jovens, né, que muitas vezes, né, o sexo prende muito a pessoa, né, numa relação, né, e às vezes isso tem consequências ruins, né, para a vida da pessoa, né. Então, vou contar um caso, né, eu tinha um pouco mais do que a maioridade, né, tinha talvez 18, 19 anos, e meu pai ele tentava, né, me mostrar, em vão, né, porque eu não escutei ele, que eu estava levando uma vida de casado, né, e fazendo sexo diário e sem ter minimamente terminado, né, a faculdade, né? E, e que isso poderia, né, influenciar de forma negativa a minha vida, né? Eu diria que há tempo para tudo na vida, né? Se meu eu de agora, né, pudesse dar um conselho para meu eu mais jovem, eu diria que deveria, né, conhecer minimamente um pouco mais meninas, né, para fazer uma escolha mais acertada, né? E não ir só direto naquela pessoa que eu sabia, né, previamente que topava fazer sexo, né? E também conhecendo aos poucos, né, para minimamente ter tempo para estudar, né? Normalmente faculdades, notadamente a pública, elas requerem muito estudo e a pessoa não pode se dar ao luxo de gastar tanto tempo, né, com o parceiro, né, com a pessoa. E aí eu diria que para você aproveitar, é, conhecer um prazo mais longo e para ter minimamente mais tempo para estudar e terminar, né, a faculdade, né? E eu queria falar um pouco sobre a questão do domínio do impulso sexual, né? Então, na minha experiência, né, após os 40 anos, né, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque uma das coisas que a gente vê, né, na fisiologia, né, que após os 40 anos os hormônios eles não estão mais aquele nível gritante, né, não existe aquela pressão muito grande hormonal, né?
E isso ajuda a pessoa a dominar mais a questão dos impulsos sexuais, né? E eu queria falar também agora sobre a questão, né, do orgasmo frustro, né, e do arrependimento de uma relação sexual, né? É uma experiência relativamente comum, né, entre jovens. A pessoa faz o sexo em que elas gozam, um vira para o lado, outro vira para o outro. E aí um deles, né, uma pessoa tem uma baita sensação, né, de arrependimento por ter feito sexo, né, com essa pessoa. E ela nem tem tanto prazer assim, né? Tem aquele orgasmozinho que não foi nem tão prazeroso assim, né? E em alguma medida, né, de acordo, né, com as pesquisas de Valdo Vieira, né, da Conscienciologia, essa condição do arrependimento, né, e do orgasmo, né, de baixa qualidade, ela normalmente decorre, né, da troca de intensa, né, de bioenergias, né, que o sexo proporciona, né. Essa troca, quando você troca umas energias, né, com uma pessoa que não tem uma energia legal, normalmente isso dá essa sensação, né, de arrependimento, né, de não muito prazer, né. E a pessoa, né, quando ela adquire, né, uma maior sensibilidade energética, essa pessoa, ela naturalmente, ela passa a selecionar melhor as pessoas com quem ela topa, né, fazer sexo, né. E eu queria falar agora, né, sobre a questão da mulher objeto e do homem objeto, né. Existe ainda essa questão, né, da objetificação do corpo, né. São pessoas que veem a outra pessoa, né, como uma camisa ou qualquer outro objeto físico, né. Então é algo como usar uma camisa e quando não precisa mais da camisa, ela simplesmente descarta a camisa no lixo, né. Pessoas que veem as outras pessoas, né, como meros objetos de prazer, né, para elas usarem, elas têm grande chance, né, de não ter boas relações reais, né, reais com outras pessoas, né, justamente porque ela tem essa visão, né, do outro como um objeto, né. E você tem também aquela questão do masoquismo, né, que por extensão pode ser uma relação que te causa mais desprazer do que prazer, né. Então, se você está numa relação que você sente mais desprazer do que prazer, quase sempre é hora de reavaliar se ainda vale a pena tentar reciclar, né, essa relação ou se é hora de reavaliar, né, esse relacionamento, né. E eu diria que existem duas boas ideias, né, para tentar conseguir bons parceiros, né, para a vida, né. Uma é procurar fazer duas práticas, né. É uma prática conhecida como alcovitar, né. Alcovitar é a tentativa, né, de você, modernamente é falado chipar, né. Você apresentar duas pessoas que têm probabilidade de combinar, né, entre si, né. E você pede a amigos, né, indicações, né, de pessoas que combinem com você, ou então você procura ajudar amigos, né, indicando pessoas que potencialmente combinam, né, com outra pessoa, né. Isso daí normalmente ajuda um pouco, né, a pessoa a encontrar bons parceiros, né, mais até do que tentar procurar na tora, né. E uma outra ideia, né, para conseguir bons parceiros seria ver onde essas pessoas que compartilham as mesmas crenças que você e seus ideais, elas estão, né? Que ambientes essas pessoas frequentam, né? Então, já estamos chegando ao final, né, desse podcast e vamos falar um pouco sobre a questão da traição sexual, né? A gente chega, né, nesse último assunto e existe muito problemática, né, da questão da traição sexual, né? Mas eu diria que não há conselhos únicos, né, para todos os casos, né? Tudo depende daquilo que foi combinado, né, com a outra pessoa, né? Tem gente que não se importa com a traição sexual do outro, né? E tem relacionamento, mantém relacionamentos abertos e sem nenhum tipo de ciúme. Mas eu acredito que tudo depende daquilo que foi combinado com a outra pessoa, né? Se algo foi explicitamente combinado e o outro não cumpriu aquilo que foi combinado, né? É hora de ver se é o caso de reavaliar, né, o relacionamento ou se é o caso de relevar, né? Compreendendo que nós somos todos seres imperfeitos, né, e seres em evolução. E em função disso, né, dar o perdão antecipado à outra pessoa por eventuais erros que elas cometam, né. E há quem diga, né, que a gente devia andar, né, com uma plaquinha escrita, né, em obras, né, para lembrar a todas as pessoas, né, que nós ainda somos imperfeitos, né.
dois filmes interessantes, né? Da arte retratando a questão do sexo, né? E a sexualidade. Seria a série, né? Uma série que passou na TVE que chamava Confissões de Adolescente, né? A série aborda, né, várias questões, né, presentes na adolescência, gravidez precoce, uma série de outros temas, né, adolescência, relacionados com sexo. E um outro filme seria O Povo contra Larry Flint, né, que é basicamente uma história, né, de uma revista de sacanagem, né, e tal, que queriam proibir, né, que o Larry Flint divulgasse, né, essas revistas. Enfim, pessoal, hoje é o que eu tinha para falar aí para vocês. Se você gostou, dê seu like e ajude a gente, compartilhe aí, faça chegar a mais pessoas. E um grande abraço. Tchau, tchau.